Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Seguindo a nossa revisão para a prova do Enem, nós vamos trabalhar agora com a literatura do Império. Uma literatura que já é mais firme, que já tem mais um norte de funcionamento e que agora trabalha para auxiliar a população brasileira a refletir sobre si própria e sobre o outro. É preciso lembrar também que a literatura imperial vai ser o reflexo do que acontece no Brasil. Mesmo ela tendo uma base que é muito europeia, o acontecimento nacional é muito importante. Nós estamos nos momentos pré e pós-abolição da escravatura. Outra coisa que é importante a gente lembrar, estamos fazendo aqui uma passagem rápida sobre os tópicos mais importantes. Aqueles que vocês encontrarem que acreditam que precisa de um pouco mais de aprofundamento, que vocês acham que precisa de um pouco mais de informação, vai estar os links aqui nas descrições e eu vou pôr no card lateral também as aulas completas sobre romantismo, realismo e naturalismo. O primeiro movimento imperial é o romantismo, vindo depois da fase barroca, mesmo ainda sendo também um movimento de reflexo europeu, acaba trabalhando com duas vertentes, a vertente prosaica e a vertente poética. A gente tem que pensar que na prova, normalmente é mais fácil aparecer a poesia, por ela ser mais simples de trabalhar e não ser um texto tão longo, diferente da prova da URGS, que vai trabalhar com grandes romances, como Úrsula. Os textos do romantismo eram normalmente muito densos ou poesias extremamente líricas e superficiais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente ainda está caminhando a pequenos passos para construir uma linha de literatura nacional. O mais importante é que sair da colônia, deixar de ser uma colônia, é muito importante para que o Brasil comece a pensar sobre si. E é daí que nasce o primeiro movimento romântico, o nacionalismo, a busca pela própria identidade. Depois disso a gente tem o sentimentalismo, um reflexo muito forte do movimento poético francês, vem o mal do século. E por fim, acompanhando os movimentos abolicionistas rumo à abolição da escravatura, o condoreirismo, que vai pensar a respeito da liberdade do ser na parte civil. A primeira geração, como eu disse para vocês, é o nacionalismo, o indionismo. Ela vai ser uma margem de criação de uma identidade nacional. O único problema, como se construía a identidade na Europa? Com um movimento chamado novela de cavalaria. Vocês devem conhecer muito bem, por exemplo, Dom Quixote. O Dom Quixote é um exemplo de uma novela de cavalaria. Você tem um cavaleiro exercendo uma trajetória até alcançar alguma coisa. E acabam baseando essa produção de um herói nacional a partir desse movimento meio heróico. Só que como nós não temos cavaleiros, o nosso herói aqui vai ser o índio. Além de tudo, vai se utilizar de uma teoria filosófica conhecida como bom selvagem, que é o homem é bom, a natureza social o corrompe. Então os índios eram pessoas boas e puras por natureza. O europeu e a colonização acabam corrompendo a alma do homem. Desses homens vai nascer dois poetas, um poeta e um autor muito importante, Gonçalves de Magalhães e José de Alencar. É importante pensar, o José de Alencar vai escrever a trilogia nacionalista. Ele escreve 3 obras que são a marcação do que é a identidade nacional. Obviamente ele tem as suas falhas, mas é um começo. E o José de Alencar também vai escrever outros tipos de romance, que nós chamamos de romance urbano. Mas pra gente, o que interessa para a primeira geração é o romance indianista do Alencar. A segunda geração vai trabalhar com o escapismo sentimental. O que isso quer dizer? Eu sinto tanto, eu sinto muito, que se eu não puder viver, eis de morrer de amor. O mal do século exatamente está ligado ao morrer de amor. O sentimento era tão forte e se eu não pudesse viver junto com ele, eu não deveria viver. É óbvio que é uma coisa extremamente superficial, mas a gente tem que entender que é 1800, a galera não tinha muita coisa para fazer, né? Não tinha TV, então a galera tinha que se entreter com outras coisas. Daí ele se entretiu com amor. Mas, gente, não é uma forma de falar. Muita gente realmente, principalmente os homens, iam até as janelas das suas amadas, declamavam poemas de amor
assumindo o seu sentimento, e se eles eram rejeitados, eles cometiam suicídios públicos. Então é uma ideia muito subjetiva, é uma coisa muito sentimental, onde eu só penso em mim, por isso o egocentrismo, eu sinto, eu quero, e se eu não posso viver, vou morrer. Obviamente, o nome mais famoso desse período é o Álvares de Azevedo. Assim como o Alencar, o Álvares não vai produzir só um tipo de coisa, principalmente porque o Álvares, apesar de morrer muito cedo, produz muita coisa. O Álvares vai produzir também um livro prosaico, que é o Noite na Taverna, e ele vai produzir alguns atos de uma peça. Não se tem certeza se ele terminou essa peça, ou se ele realmente deixou um buraco, que é o Macário. E vamos para a terceira geração, que é o condoreirismo, a geração política, a geração da libertação. Depois de tanta alienação e de tanto sofrimento, percebe-se que, na verdade, o Brasil tem um problema um pouco maior para resolver: a escravidão. E com isso começa a se pensar muito em política, em papel social e em como o sistema escravocrata acaba influenciando em todo o meio da sociedade brasileira. A gente vai ter aqui o nome mais conhecido, que é o Castro Alves, também conhecido como poeta dos escravos. O Castro Alves vai trabalhar muito com essa reflexão verdadeira sobre o que é a escravidão, sobre como os negros eram realmente tratados e sobre o que deveria ser feito a respeito dessa situação. Vamos lá. Trabalhando com a geração indianista, a gente tem a figura do herói. Um herói é muito importante para uma sociedade, gente. Pode parecer brincadeira, mas vocês têm que pensar que muitas das grandes potências mundiais têm o seu herói. Não necessariamente um herói fictício. A gente pode pensar, por exemplo, como a França e Napoleão Bonaparte. O brasileiro não tinha uma referência a qual buscar. E até hoje isso é uma discussão muito forte, o fato de o Brasil não ter um seu grande herói. E foi aí que a geração indianista buscou esse ponto. Precisamos de um herói. O que é o mais nativo, o que mais representa o Brasil naquele período, se não as matas e os índios? Então, quem melhor para representar o brasileiro do que o indígena? É claro que isso é um equívoco gigantesco do Alencar. A população brasileira já era extremamente miscigenada num nível estratosférico naquele período. Mas ele queria, de alguma forma, criar algo nativo, que em tese fosse o mais brasileiro possível. Com isso, José de Alencar acaba criando a trilogia indígena, indianista, que vem com o Guarani, o Ubirajara e a Iracema. 3 figuras extremamente diferentes, com reflexos extremamente diferentes, seja de cultura, seja de religiosidade, seja da ligação com os portugueses. Porém, é importante refletir sobre essas 3 obras, porque elas vão trazer pra gente o que aquele índio a partir de agora significa. Ele é um ser bom, ele é um ser forte, ele é um ser guerreiro e ele é um ser que representa a nação brasileira. Seguindo a mesma linha, saindo do romance e indo para a poesia, nós temos o Ijuca Pirama. Sou bravo, sou forte, filho do norte, meu canto de morte guerreiros ouvi. O Ijuca Pirama vai ser a marca do que realmente é o índio guerreiro, o índio herói, aquele que morre pela bravura, aquele que luta pelos seus e aquele que defende os seus ideais, que é muito a marca do cavaleiro europeu. O Ijuca é basicamente um cavaleiro, só que dentro da mata e vestido de indígena. Então, o Ijuca é uma primeira cópia não tão polida. O Alencar vai começar a trabalhar com isso. Mas, gente, se nós vamos ser bem sinceros, as primeiras representações realmente nativas que nós vamos ter não vão acontecer de verdade até o além do realismo. Eu diria até que, na verdade, durante até a terceira geração do modernismo, nós vamos ter uma representação de um recorte da sociedade muito pequeno. Só lá na geração de 45 vai se começar a olhar para uma população não burguesa, não branca e uma representação fiel do que é o negro e do que é o indígena.
No ultrarromantismo, a gente vai ter a fixação do Álvares de Azevedo, em teus braços morrer contigo de amor. Nós temos que entender que aqui a sociedade contribui para o sofrimento dele. A gente pode pensar, pô, mas, meu Deus, o Álvares de Azevedo tem 21 anos, ele tá na faculdade, ele é um burguês branco, que tanto que sofre. O Álvares é uma pessoa que perde todos os familiares, pais, mães e todos os irmãos. Ele tem tuberculose aos 19 anos e vai falecer de um reflexo da tuberculose. Na verdade, ele cai de um cavalo e por causa das sequelas, da dificuldade de recuperação da tuberculose, ele vem a falecer. Mas entendam que mesmo ele sendo uma pessoa extremamente jovem, ele tem uma vida completamente quebrada. E isso ajuda a exaltar esse sentimentalismo. O ultrarromantismo é exatamente elevar toda e qualquer paixão e sentimento à enésima potência. E quando a gente sente tanto que não consegue suportar, tiramos a própria vida. A ideia do ultrarromantismo é literalmente essa. Eu sinto, não recebo nada em troca, me mato. Por isso que um dos termos mais importantes para essa geração é o escapismo. A morte é uma forma de escapar da dor da rejeição. É algo muito extremo, é algo que hoje nós compreendemos que é um pouco de fiasco até, mas nós temos que pensar que nós temos uma sociedade seguida por chagas, seguida por muitas crises, onde nós temos pessoas morrendo, onde nós temos pessoas que viveram muito pouco, onde nós temos essa influência europeia totalmente distorcida. Então, serve para o tempo em que ela existe, mas quando a gente olha com distanciamento, só parece muito do exagero e da vontade de passar o número da nossa psicóloga para eles. O condoreirismo acaba trazendo a crise da monarquia, uma organização civil e um movimento de literatura que age com um preceito político. A gente precisa se distanciar dessa fixação amorosa e dessas relações para nós mesmos para pensar na sociedade como um todo. É preciso que se reflita quais as necessidades de um povo como unidade. E naquele momento, uma das primeiras necessidades que o Brasil tinha era abolir a escravidão. A escravidão era uma crise social imensa, e a forma como a abolição acontece também causa uma crise gigantesca, que vai ser o reflexo do que vai ser tratado no realismo e no naturalismo. É como se a Condoreira falasse, tipo assim, a gente precisa abolir a escravidão, porque a escravidão é um problema social. E o realismo vem e conta pra gente, a forma como a abolição foi feita gerou uma crise ainda maior. O importante do condoreirismo é que no meio de uma história totalmente lírica, no meio de um movimento romântico cheio de sentimentos, um público resolve se afastar disso para tratar de uma forma totalmente reflexiva e totalmente cética uma crise social. Daí nós nos encaminhamos para o realismo, que vai tratar literalmente das coisas como elas realmente são. O nome mais importante do período, como vocês sabem, é o Machado. O Machado ainda assim peca. O Machado não reflete tudo como realmente é, porque o Machado também não tinha como saber de tudo. O Machado é um homem que vive num espectro da sociedade médio para alto. A gente tem que lembrar que o Machado não era um homem branco. E existem algumas histórias de que o Machado não tinha tanto acesso assim quanto se acha que ele teria, mesmo ele sendo um grande escritor e sendo parte de uma alta sociedade, porque o Machado não é um homem branco. Porém, o Machado ainda assim resolve fazer críticas sociais a todo o espectro da essência do que se construiu. O Machado está no auge do imperialismo. A abolição, as crises imperiais, as crises no governo, as relações entre a riqueza e a burguesia. Então é muito importante que quando a gente pense no realismo, a gente pense que é uma literatura objetiva. É uma literatura que foi feita para descrever o que está sendo visto. Vocês podem claramente ligar isso à leitura obrigatória que vocês já têm resumido no livro que eu fiz para vocês, Papéis Avulsos.
Vocês também já tiveram essa aula com a Prof. Marina. E lá vocês podem lembrar que nós temos contos onde, por exemplo, a teoria do medalhão, como se tornar um homem importante e influente na sociedade, pequenos truques de relações pessoais. Nós temos o alienista, como a crise de julgamento acaba fazendo com que um homem se coloque sobre os outros. Nós temos o mais clássico de todos, Dom Casmurro, onde todo mundo até hoje bate boca perguntando se a Capitu traiu ou não, sendo que toda a crise está no Machado para com o leitor. A brincadeira do Machado em Dom Casmurro é como é fácil pra gente julgar a Capitu. Ele nunca quis discutir se a Capitu traiu ou não. E eu posso provar isso pra vocês pelo fato de que a palavra traição não está nenhuma vez no livro. O Machado em nenhum momento fala sobre a palavra trair. Em nenhum momento. Porque a piada exatamente está no fato de que a nossa relação com o Bentinho se faz com muito mais facilidade. Porque o Bentinho é um homem acusando uma mulher. E a gente se vende muito fácil para esse discurso. Então percebam que o realismo trabalha não só com a essência da personagem, mas com a essência do leitor também. Por isso nós temos personagens tão diferentes. A gente vai do Brás Cubas ao Quincas Borba. A gente vai sempre caminhando sobre diferentes reflexos da sociedade. E o Machado faz isso muito bem, porque, por exemplo, ele vai trabalhar em Brás Cubas com um homem da classe média alta, enquanto ele vai trabalhar em um caso da vara com homens pobres e escravos. Então, é sempre importante lembrar que o realismo vai trazer um pouco mais de ceticismo para a análise social. O interessante é que a gente não pode esquecer, o Machado não escreve só realismo. Não dá para ler o nome do Machado na prova e se jogar de cabeça achando que é realismo. Obras como Yaya Garcia e Helena são românticas, são do primeiro período da literatura do Machado. Por que a gente não fala do Machado de Assis em romantismo? Porque ele escreve mais do mesmo e não rende pra gente nada de realmente útil. Outra coisa que é importante a gente lembrar, que assim como Alencar produz a trilogia nacionalista, que vai dar o tom do que é o nacionalismo no Brasil, o Machado dá o tom do que é o realismo. Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí vem uma coisa importante pra gente, o naturalismo. O naturalismo é tipo pegar o realismo e jogar para enésima potência. Por quê? Porque o realismo ainda tem as suas limitações, principalmente quando se trata da classe mais baixa da sociedade. O Machado vai tratar muito da burguesia, primeiro por ser o ambiente em que ele habita e segundo por ser o ambiente em que ele consegue compreender umas falhas de caráter muito grande. E a crítica e a ironia do Machado sempre está nessa coisa da família tradicional brasileira que tem um monte de cagada por trás. O Machado reflete sobre esse homem da alta sociedade que trai, que ensina os filhos a serem machistas, que descumprem as leis. O Machado está nessa linha social da burguesia. O naturalismo vai tratar normalmente da fase mais intrínseca das pessoas, que é da região mais pobre das cidades. O naturalismo é muito conhecido pelo darwinismo social, ou seja, o homem é uma resposta do meio onde ele vive. Se você nasce num lugar pobre, você tem alguns fins que são óbvios para você. Você dificilmente vai começar pobre e terminar no livro com uma grande reviravolta lá Silvio Santos, em que você enriquece e vive super bem. Assim como o determinismo do meio. Se o meio é ruim, você se tornará uma pessoa ruim. O mais interessante do naturalismo é a reflexão a respeito do hedonismo marginal. O hedonismo é agir a respeito dos impulsos. Se eu tenho vontade de comer, eu como. Se eu tenho vontade de prazer, eu procuro. Se eu tenho vontade de fugir, eu levanto e vou embora. É agir pelo impulso dos nossos sentimentos. O hedonismo é a capacidade de você agir pelo seu bel prazer. E isso é uma característica muito comum da marginalidade.
O naturalismo gosta de associar o pobre a alguém que age por impulso, alguém que age pela natureza. Por isso que o naturalismo tem sempre aquela ligação com o zoomorfismo, que é associar o homem a um animal. O animal não reflete o que ele quer fazer. Se ele está afim de fazer, ele vai lá e faz. E o naturalismo associa principalmente a margem pobre da sociedade a estes animais. Por isso, o hedonismo social. Daqui vem a obra mais importante, que é o Cortiço. Nós temos outras obras que são importantes no período. Ali no cardzinho da aula de naturalismo vocês podem ver um pouco mais sobre elas. Mas o Cortiço vai ser um reflexo de toda essa linha de pensamento que se tem sobre o naturalismo. O homem animalesco, um homem que nasce e se corrompe pelo ambiente onde ele vive, denúncias sociais e a relação entre as pessoas. Muito se reflete sobre o João Romão, aquela coisa, tu dá poder ao oprimido, ele se torna um opressor. Você só conhece um homem quando dá a ele poder. Isso é importante a gente refletir, principalmente nas esferas sociais. É muito fácil você refletir sobre o poder com um homem que já nasce poderoso, como as figuras do Bentinho. Mas é diferente você ter alguém como João Romão, que não tinha nada e constrói um império. Mas o naturalismo se trata principalmente de o que faz do homem um animal, o que faz do homem alguém totalmente fora dessa racionalidade. Principalmente o Aloysio de Azevedo, nessa obra, vai mostrar que não funciona tanto assim quanto o Machado acha. Essa coisa de que tudo é muito projetado, de que o homem faz as coisas super pensando. Muitas vezes é puro instinto natural. Feito, gente, corridinho aqui pra gente trabalhar e não perder tempo as partes mais importantes sobre romantismo, naturalismo e realismo. Está na descrição e está nos cards as aulas completas destes períodos, mas é importante que vocês pensem que não é necessário ficar preso a todos os pontos específicos de todas as obras, principalmente nesse ano tão caótico. É importante que vocês saibam o norte de cada uma dessas situações, que vocês compreendam como cada um desses períodos funciona e que vocês saibam quem são os autores que estão dentro deles e o porquê esses autores se destacaram. Feito? Até a próxima aula. Bebam água, usem protetor solar, se possível não saiam de casa, se sair, usem máscara, usem álcool gel, se cuidem e até a próxima.